Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Meu nome é Roberta Andriane Renault e eu sou criadora do canal do YouTube chamado Vocação Jurídica com Roberta Andriane Renault. Pessoal, hoje é o terceiro vídeo da série da Semana da Advocacia Criminal que eu me propus a fazer e estamos debatendo sobre temas muito importantes, principalmente para quem deseja exercer a advocacia com excelência e competência, não é verdade? O primeiro vídeo já está aqui no canal, ele tratou sobre nulidades processuais criminais, onde eu dei para vocês algumas dicas de como identificar as nulidades de acordo com o posicionamento dos tribunais superiores. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre prisões em flagrante e sobre audiência de custódia. Eu fiz um vídeo, dando algumas dicas complementares e, além disso, passei para vocês alguns links que eu tenho absoluta certeza que servirão como guia de estudo. E hoje eu quero falar sobre um tema de extrema relevância, ainda mais nos dias atuais, onde nós estamos enfrentando a pandemia, e estamos também em isolamento social. O Tribunal de Justiça do Rio e vários outros, inclusive os tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, STJ, já começaram a realizar julgamentos através de videoconferências. E antes de falar dessa inovação, eu gostaria primeiro de te perguntar o seguinte: quando você faz uma apelação criminal, você tem a atenção, acredito que sim, na redação da peça, nos documentos que são necessários para sua juntada, na exposição das teses defensivas, tudo isso. Mas e o processamento da apelação criminal? Será que você sabe o passo a passo, tudo o que acontece com aquela apelação, desde o primeiro momento em que você protocola a peça recursal até o julgamento propriamente dito? Olha, a maioria, pelo menos os advogados que estão iniciando, eles não têm domínio sobre esse processamento. E alguns sequer abriram os seus respectivos códigos de organização judiciária do referido estado, cada um no seu estado, e os regimentos internos dos tribunais de justiça. Pessoal, todas essas regras, inclusive as funções, por exemplo, do desembargador relator, desembargador revisor, desembargadores vogais, como que acontecem os julgamentos, existe todo um rito, todo um procedimento. E esse procedimento, ele é ditado pelos próprios regimentos internos. Você também vai encontrar material nos códigos de organização judiciária. Aí você pode me perguntar, mas Roberta, o que eu vou aprender com isso? Isso vai adiantar alguma coisa? Bom, se você foi meu aluno em algum dos meus cursos, você já sabe a resposta. Porque veja bem, para que você tenha êxito em um recurso, o que você precisa? Você precisa justamente saber sobre o processamento dele. Por quê? A atuação do advogado não é apenas a redação da peça recursal, mas sim a sustentação oral no dia do julgamento. E se esse procedimento, que é ditado pelo regimento interno e pelo Código de Organização Judiciária, vir a ser descumprido pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior, pelo Judiciário de uma forma geral, isso acarreta nulidade. E se você não viu o primeiro vídeo que nós falamos sobre o que é nulidade e a importância disso para a advocacia criminal, para aqui, assiste o primeiro vídeo e depois volta. Então, pessoal, não há como acompanhar um julgamento, fazer uma sustentação oral, sem saber o processamento. Vocês precisam. E aqui o seu compromisso comigo vai ser o seguinte: estudar o regimento interno sempre que você for se preparar para uma apelação criminal, ok? E aqui no Rio de Janeiro já estão ocorrendo alguns julgamentos virtuais nas câmaras criminais e é concedido ao advogado o direito à sustentação oral, que é muito importante. Acredito que você já saiba também por quê. No dia do julgamento, a gente sabe que
os desembargadores que tiveram acesso aos autos e que leram cuidadosamente, ou pelo menos deveriam ter lido cuidadosamente esse processo, essa apelação criminal, por exemplo, é o desembargador relator e o desembargador revisor. Os demais desembargadores, em via de regra, eles escutam sobre o caso, eles tomam conhecimento daquele julgamento e do processo, do conteúdo do processo, no dia do julgamento, através do relatório do desembargador. No dia lá do julgamento é anunciado o julgamento propriamente dito pelo desembargador presidente e o relator faz um relatório, ele narra o que aconteceu no processo. Então, nem sempre aquele relatório ele vai ser bom para o seu cliente. Nem sempre o voto do relator vai ser favorável ao seu cliente. Então, se você não fizer a sustentação oral no dia do julgamento, as chances de obter um resultado desfavorável ao cliente são muito grandes. Por quê? Esses desembargadores vogais, por exemplo, costumam acompanhar o voto do relator. E se o voto do relator for desfavorável, já era. E geralmente você só sabe do voto do relator no dia do julgamento. Então se prepare para a sustentação oral, ok? Só que os julgamentos virtuais agora, as sustentações orais são online. Então, o que já era difícil, porque era uma via crucis, você fazer uma sustentação presencialmente e chamar a atenção daqueles desembargadores, para que eles pudessem ouvir você. E se você já assistiu vídeos meus, vocês sabem que eu tenho o hábito de apresentar memoriais antes do julgamento propriamente dito. Então, na véspera ou até no mesmo dia mais cedo, eu bato lá no gabinete de todos os desembargadores e apresento os memoriais, para eles já saberem o que vai ser tratado no dia do julgamento, quais são os meus objetivos. Mas agora, com o julgamento virtual, como é que vai acontecer? A Câmara Criminal ela anuncia o dia do julgamento e o advogado possui um prazo para fazer uma petição e dizer que deseja sustentar oralmente. E esse advogado ele vai ter que ter toda a estrutura tecnológica para quê? Para poder participar online, videoconferência, desse julgamento. Então, a nossa realidade ela não é igual para todos. Nós sabemos que muitos colegas estão iniciando na área, que ainda não tem todos os recursos viáveis, às vezes até uma questão de sinal de internet, não tem a aparelhagem correta. Então, isso vai gerar um desequilíbrio. E uma outra coisa que eu acho assim importante o TJ, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, ele vem travando quando o advogado faz o pedido, manifesta o interesse da sustentação oral, que existe um prazo, para essa manifestação e ele tem que fazer através de petição, o sistema vem travando. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o direito do seu cliente de ter o advogado fazendo a sustentação oral, ele é compatível com a ampla defesa e com o contraditório. Se isso for violado porque o sistema não está funcionando, porque o sistema está falho, prestem atenção. É caso até de habeas corpus, eu acredito que sim. Então, fiquem atentos não só às regras procedimentais dos julgamentos nas câmaras criminais, o que já ocorria, como também sobre a forma, virtual, o julgamento virtual. É muito importante prestar atenção nesse sentido. E aqui também eu quero falar um pouquinho sobre uma colega, eu não vou dizer o nome dela, ela atua em outras áreas que não são apenas a criminal, O foco dela é a área trabalhista e a área civil. E ela me falou que foi marcado o julgamento de uma audiência na Justiça do Trabalho, no TRT. E a cliente dela era uma senhora idosa, de 80 anos, não sabe mexer na internet, não tem esse conhecimento todo. A advogada não pode se encontrar com a cliente em razão do isolamento social. Então ela falou para mim, Roberta, as chances da minha cliente participar desse julgamento são nulas, porque ela não sabe mexer, ela não tem ninguém que possa ajudá-la. Então o que essa minha amiga fez? Ela fez uma petição junto ao TRT explicando todos esses aspectos,
né? Porque caso fosse exigida a participação da cliente dela na forma virtual, isso a prejudicaria consideravelmente. Então, essa possibilidade, se vocês vislumbrarem com o cliente de vocês, na área criminal ou não, é importante estar atento a isso. É importante que vocês exerçam com primazia a sustentação oral, que consigam fazer isso online, que preparem um roteiro para chamar a atenção, porque o que já era difícil de forma presencial, imagina agora, né, online. Então, você fazer uma boa sustentação oral, escolher os tópicos principais daquele seu recurso de apelação ou de um outro recurso qualquer e mostrar aos desembargadores que realmente você está com a razão. Isso vai ser uma tarefa muito árdua para todos nós. Eu ainda não tive nenhum julgamento virtual. Quando eu tiver, eu volto aqui nas mídias sociais, aqui no canal, e explico para vocês como foi a minha experiência. E você? Você já participou de algum julgamento virtual? O que você pensa desse assunto? Tem alguma dúvida sobre o conteúdo que eu acabei de fazer aqui nesse vídeo? Registre seus comentários e amanhã a gente vai fazer uma nova live ou um vídeo sobre um outro assunto da advocacia criminal, tá bom? Eu vou deixar aqui alguns links de estudo de outros vídeos que eu já fiz, que eu acho que podem auxiliá-los nesse processamento dos recursos, e também vou deixar a relação de cursos que eu venho ministrando e todos numa forma muito bacana de pagamento, é uma forma diferenciada em razão desse período da pandemia, tá bom? Deixo o meu contato também no WhatsApp caso você tenha alguma dúvida. Beijo grande para você, até o próximo vídeo e que o seu dia de hoje seja abençoado e muito produtivo. Tchau, pessoal, fica com Deus.